Oi, gente, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Eu espero que bem. Bom, nós falamos até agora nos 6 vídeos sobre a obra da Herbert Martineau, um pouco sobre a parte um, que é exatamente a que vai tratar sobre os requisitos para observação. E hoje eu quero trabalhar com vocês, fazer uma leitura aqui sobre a parte 2, o que observar. Tem uma parte inicial, que é a introdução, em que ela vai fazer uma abordagem um tanto quanto sucinta sobre as ideias dela. Ela vai gastar aí 6, 7 páginas falando sobre essas ideias, do que ela considera que deve ser observado, né? E a gente pode daí extrair uma série de discussões, mas a proposta que eu estou fazendo aqui hoje, numa véspera de feriado, né, é que a gente possa pensar como é que a Martineau vê a observação da ciência e da sociedade. Qual que é o elemento, qual que é o objeto que diz pra gente o que é uma sociedade, o que são as morais e o que são os costumes. Porque a gente está lendo esse livro aqui, esqueci de mostrar, né, da outra vez, o Como Observar Morais e Costumes, que eu traduzi agora, foi publicado em 2021. E, bom, tem muita coisa para a gente debater ainda nesse livro, então eu vou fazer algumas leituras e em outros momentos eu acho que eu vou deixar só para a gente fazer um debate. Lógico, para fazer o debate eu preciso que vocês comentem nos vídeos, né, lá no canal do YouTube, Fernanda HC Alcântara, ou também no blog, onde tem uma postagem só sobre esses vídeos, né, para que a gente possa desenvolver essa discussão. Hoje eu escolhi então a página 87, mas não é ela sozinha não. É um parágrafo que começa no 87 e vai até 89. Então, respira e vamos lá. Engraçado é que assim, o parágrafo começa com 3 linhas, depois vem um com 3 páginas. Uma ironia, né? Bom, vejam bem. Logo no primeiro parágrafo do 87, a Martineau diz o seguinte: o grande segredo da pesquisa sensata dentro de morais e costumes é começar com o estudo das coisas, usando o discurso das pessoas como um comentário sobre elas. Veja só, isso dá uma discussão enorme e eu tenho certeza que não vai dar para fazer hoje. Mas a Martineau diz pra gente então que a gente deve começar observando as coisas e não os discursos. Então, entrevistar as pessoas não diz muito sobre como a sociedade pensa, quais são as morais de uma sociedade, quais são os seus costumes. Você tem que observar primeiro as coisas e depois rechear essa análise com os elementos que você encontra nas entrevistas. O que são essas coisas, então? Aí ela vai demorar essas 2 páginas e meia, quase 3, falando a respeito. Bora lá. Apesar de os fatos buscados pelos viajantes se relacionarem a pessoas, eles podem facilmente serem apreendidos das coisas. A eloquência de instituições e registros nos quais a ação da nação é corporificada e perpetuada é mais compreensiva e mais fiel do que de qualquer variedade de vozes individuais. Então, de novo, ela está chamando a atenção para a gente a respeito de como a gente identifica o que é ou o que não é social. Quais são as morais, quais são os costumes dessa sociedade? Onde é que eles estão? Como é que a gente os identifica? A voz de um povo inteiro se eleva no trabalho silencioso de uma instituição. Eu sou uma das que defende que a Martineau era um institucionalista, já falei isso aqui antes, mas a gente precisa, inclusive, pontuar bem essa questão, né? Qual é a relação com as instituições? A condição das massas é refletida de uma superfície de um registro. As instituições de uma nação, política, religiosa ou social, colocam em evidência dentro das mãos do observador, como para suas capacidades e desejos, o que o estudo de indivíduos não pôde produzir no curso de um tempo de vida. Os registros de qualquer sociedade, sejam eles quais forem, se destroços arquitetônicos, epitáfios, registros cívicos, músicas nacionais ou quaisquer outras das milhares de manifestações da mente comum, então coisas são manifestações das mentes comuns, que podem ser encontrados entre todos os povos, proporcionam mais informações sobre morais em um dia do que uma conversa com indivíduos em um ano. Assim também os costumes devem ser julgados, uma vez que nunca existiu uma sociedade até o momento, nem mesmo um convento ou um assentamento da Morávia,
que não incluísse uma variedade de costumes. Indicações gerais devem ser procuradas ao invés de generalizações sendo enquadradas dos costumes de indivíduos. Em cidades, as reuniões sociais são abundantes? E quais são seus propósitos e caráter? Eles são mais religiosos, políticos ou festivos? Se religiosos, têm mais o caráter de uma Semana da Paixão em Roma ou de um acampamento em Ohio? Se políticos, fazem os povos se encontrarem sobre as planícies para adorar o sol do Império Celestial, como na China, ou em prefeituras para protestar com seus representantes, como na Inglaterra, ou em lugares secretos para lançar minas sobre os tronos de seus governantes, como na Espanha. Se festivos, são mais como um carnaval italiano, onde todo mundo ri, ou um feriado egípcio, quando todos os olhos ficam solenemente fixados sobre os sacerdotes rodopiando? As mulheres estão lá? Em quais proporções e sob quais leis da liberdade? Quais são os divertimentos públicos? Existe uma diferença inteligível? Agora para outra página. Entre a ópera em Milão e o teatro em Paris, e uma tourada em Madrid, e uma feira em Leipzig, e uma resenha em São Petersburgo. Em cidades do interior, como ocorre a imitação da metrópole? Os provincianos imitam mais em show, em ciências ou em artes finas. Nas vilas, quais são os divertimentos? As pessoas se encontram para beber ou para ler, para discutir ou jogar ou dançar? Como são as casas públicas? As pessoas comem frutas e contam histórias? Ou bebem cerveja e falam de política, ou pedem por chá e passeiam por aí? Ou café e jogam dominó? Ou limonada e riem junto ao ponche? Eles amontoam-se dentro de 4 paredes, ou se reúnem sobre o humeiro, ou se espalham ao ar livre sobre o campo de cricket ou as areias amarelas? Existe tão ampla diferença entre as classes mais humildes de vários países quanto entre seus superiores na classificação. Um funeral escocês é totalmente diferente das cerimônias da pilha de funeral entre os singaleses, e um funeral na igreja grega pouco se assemelha a ambos. Um conclave de garotos brancos em maio, montado em um casebre de lama em uma charneca para prometer um ao outro seu terrível juramento, é amplamente diferente de um similar conclave de suíços insurgentes, reunidos em uma madeira de pinho sobre um precipício no mesmo tipo de incumbência. E ambos são tão pouco similares quanto pode ser os heróis da última revolução em Paris ou das companhias de conveniados que costumavam se encontrar sob uma pressão similar de circunstâncias nos desfiladeiros das montanhas escocesas. Nas maneiras de todas as classes, das mais altas às mais baixas, existem formas de maneiras impostas em ação ou dispensadas em palavras? Existe liberdade bárbara nas baixas, enquanto existe formalidade nas altas cadeias, como recentemente estabelecido nos países? Ou todas elas crescem juntas para aquele período de refinada civilização, quando a facilidade foi suplantada de modo idêntico à liberdade do camponês australiano e à etiqueta da corte de Ava? Quais são os costumes de homens profissionais da sociedade, do iminente advogado ou médico da metrópole até o barbeiro da vila? As maneiras do grande corpo dos homens profissionais devem indicar muito dos requisitos da sociedade que eles servem, assim como também deve toda circunstância estar conectada com o serviço da sociedade. Seu caráter, se servis ou livres, abjetas ou prósperas, compreensivas ou restritas nos seus usos, deve testemunhar para os desejos e hábitos e, portanto, para os costumes de uma comunidade, melhor do que a conversação ou conduta de qualquer indivíduo na sociedade o pode fazer. Tá longo, né? Pois é, um parágrafo só. Um viajante que suporta tudo isso na mente dificilmente pode errar. Tudo que ele olhar irá instruí-lo de um aqueduto a uma tigela de ponche, de uma penitenciária a um aviário, da estrutura de uma universidade à mobília de uma cervejaria ou berçário. Quando se descobriu que os chefes dos homens vermelhos não podiam ser impressionados com qualquer noção de civilização dos brancos, por tudo que os muitos homens brancos podiam dizer, eles foram trazidos para as cidades dos brancos. A exibição de um navio foi bastante para alguns. Os guerreiros das pradarias eram também orgulhosos para pronunciar seu espanto, nobres demais para sugerir, mesmo para um outro, seu medo. Mas a transpiração sob suas sobrancelhas, enquanto olhava estupidamente
e nenhuma palavra de guerra passou por seus lábios àquela hora. Outro, que pôde ouvir com calma os contos de comerciantes orgulhosos na região selvagem, foi movido de sua apatia por ser um trabalhador numa estufa que colocou uma alça sobre uma jarra. Ele foi transportado para fora de seu silêncio e reserva. Aprendeu e agarrou a mão do trabalhador, gritando que agora estava claro que ele tinha tido contato com um grande espírito. Pela evidência de coisas, esses índios aprenderam mais dos costumes dos brancos do que já lhes foi ensinado pela fala. Quem de nós não aprenderia mais dos costumes dos pompeianos por uma caminhada de manhã entre as relíquias de suas moradas e lugares públicos do que pelas muitas conferências noturnas com certos de seus fantasmas? Bom, essa passagem é uma passagem muito interessante, mas nós já chegamos a 10 minutos. Então, o que eu proponho para vocês é que vocês comentem o vídeo, seja no canal do YouTube, seja no blog, né, ou no Instagram, para que a gente possa, ou no Facebook também, que vai ser postado lá, para que a gente possa desenvolver esse assunto. E aí eu trago mais uma passagem e vamos costurando isso até chegar no entendimento sobre o que diz a Harriet Martineau a respeito de como o observador constrói essa ciência da sociedade. Gente, muito obrigada, um abraço e até a próxima.